E aí? Neste vídeo vou analisar a música De Volta para o Passado, lançada em meados de 2020, do rapper Fábio Braza. Eu sou Jorge Pereira e os próximos minutos podem ser muito bons para você, e sim, podemos mudar o passado de quem seremos. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos: se os portugueses vierem aqui, não se enganem com os espelhos. Já havia humanos no lugar que hoje chamamos de Brasil. Os portugueses e europeus chegam e dão pequenos objetos em troco da confiança momentânea dos pré-brasileiros, para depois catequizá-los e subjugá-los como escravos, como sub-humanos. E quando a escravidão cruzasse os mares, despitaria os bandeirantes para que eles nunca encontrassem Palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. O Quilombo dos Palmares foi um símbolo de resistência à escravidão, que durou mais de 100 anos, resistindo a 18 tentativas de invasão por conta dos portugueses e holandeses. Os escravos feitos aqui eram pessoas raptadas em suas terras natais, no continente africano. Antônio Conselheiro criou num pequeno arraial chamado Canudos, na Bahia, uma comunidade que recebia desabrigados por conta da seca e se baseava na religião e no trabalho comunitário para dar condições iguais a todos ali. Foram 3 expedições até que tropas do exército eliminassem quase todos os seguidores de Conselheiro, que pegaram em armas para lutar. Avisaria Mandela: aguente firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria para Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Nelson Mandela, advogado, mas antes de tudo, um líder nato, passou 27 anos preso, de 1964 a 1990, por conta de seu ativismo político contra o apartheid, regime de segregação racial. Havia temores norte-americanos sobre a influência dos russos na liderança de Mandela, o que pode ter ajudado na sua detenção. Depois de sair da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e assistiu à queda do apartheid. Galileu Galilei, físico, astrônomo e matemático italiano, foi precursor dos trabalhos de Isaac Newton, pai do método científico, pai da ciência moderna. Declarou que a Terra girava em torno do Sol, mas foi convencido pela Inquisição da Igreja Católica a dizer que a Terra era o centro do universo. Seus estudos e descobertas foram alavancas para que os humanos chegassem à Lua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só para os meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks, no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria para Chapecoense não entrar naquele avião. Hoje temos combinações de medicamentos que são capazes de dar uma vida relativamente normal aos soropositivos, comparando aqueles que não fazem uso desse chamado coquetel. Muitos artistas faleceram por complicações causadas pelo vírus da AIDS, o HIV, os heróis que o autor cita na música. E milhares de pessoas não famosas, mas que deixaram enormes vazios em nós que ficamos. Martin Luther King lutou pelos direitos, salários dignos, mais trabalho e fim das perseguições à população negra norte-americana. Foi contra a Guerra do Vietnã também. Ele foi assassinado pouco antes de uma marcha civil que iria participar. Rosa Parks foi a corajosa mulher negra que se negou a dar um lugar no ônibus a uma pessoa caucasiana, em 1955, quando ainda os negros eram obrigados a fazer isso, dando início ao boicote ao ônibus de Montgomery, que foi o estupim da luta antissegregacionista. Brumadinho, 25 de janeiro de 2019, 259 mortos, 11 desaparecidos. Mariana, 5 de novembro de 2015, 18 mortos e 1 desaparecido. 2 acidentes criminosos causados pela empresa brasileira Vale, com danos ambientais irreparáveis, impactando nas vidas de milhares de pessoas. O avião que levava o time catarinense de futebol, Chapecoense, e outros passageiros, como jornalistas, caiu pouco antes de aterrissar, próximo à cidade de Medellín, na Colômbia. Foi na noite de 28 de novembro de 2016. Dos 77 que estavam a bordo, 71 faleceram no acidente. Este evento trouxe comoção enorme no futebol mundial e, é claro, no Brasil. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Aqui perguntas que nunca teremos respostas, já que o que foi feito antes não pode ser mais acessado por meio de ações. Já mudar um instante ou o presente está sob nosso poder. E ter o que virá adiante, ou o futuro, pode ser mudado, e fazemos isso constantemente. Se eu pudesse voltar ao passado, eu tentaria impedir algum massacre, Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas do 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque?
Chernobyl era uma usina nuclear de energia da antiga União Soviética. Houve o maior acidente nuclear da história e o governo soviético e hoje ucraniano dão como números oficiais de mortos 31 pessoas, mas registros publicados em 2019 levam este número para 600 mil possíveis vítimas fatais. No bombardeio americano com as primeiras bombas atômicas usadas em guerra, mataram, somando-se às duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, cerca de 300 mil pessoas. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos vitimou 2.996 pessoas, incluindo os 17 terroristas. Foram pessoas de 70 países. Mas o que veio depois, na Segunda Guerra do Iraque, justificada como busca a armas químicas e ao terrorista Osama Bin Laden, vitimou muito mais, entre milhares de norte-americanos e civis iraquianos. Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria Tupac, cantaria Changes Black President e mostraria uma foto do Barack. A chamada epidemia do crack começou no início dos anos 80 e há fotos suspeitas que tem a participação da CIA americana, financiando um grupo rebelde nicaragüense chamado Contras. Acontece que anos depois os negros americanos passaram a sofrer penas mais duras quando flagrados com a droga que os brancos sofriam, além de essa droga ser mais consumida por usuários pobres. Perfil de grande parte da população negra americana. A população negra encarcerada em 2000 era 26 vezes maior que a de 1983, período do início da epidemia. Em 2012, 88% das prisões relacionadas ao crack eram de negros nos Estados Unidos. Na música Changes, o rap Tupac faz referência a Huey P. Newton, cofundador do Partido Revolucionário Panteras Negras, na década de 1960. Na música ele cita Huey, é hora de lutar de novo. Huey foi assassinado em 1989, numa vizinhança contaminada pelo tráfico do crack. O presidente Barack Obama foi o primeiro presidente negro nos Estados Unidos, mas Tupac não viveu para ver. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer para Anne Frank o mundo todo ainda vai ler seu diário. O Holocausto promovido pelo governo nazista alemão foi causa da morte de cerca de 17 milhões de pessoas, 6 milhões delas judeus, de acordo com o Museu Americano Memorial do Holocausto. Tanto sofrimento em troco do quê? Não para que o mundo avançasse, melhorasse, mas para que algumas pessoas impusessem seus pontos de vista. Anne Frank, garota morta aos 15 anos em campo de concentração nazista, provavelmente de tifo, só escreveu seu diário porque sua família, judia, saiu da Alemanha e foram morar em Amsterdã, na Holanda, por conta da perseguição nazista aos judeus, entre outras etnias. Seu diário foi traduzido para 70 idiomas e o mundo inteiro teve acesso a ele. Se eu pudesse mudar o passado, será que eu existiria? Se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Aqui Brasa levanta a questão da causa-consequência na própria história de vida. Pode ser que resolveria alguns problemas citados, mas criaria outros, como a impossibilidade de seus antepassados terem se conhecido, existidos. Qual o impacto dele no mundo? Qual a diferença ele faz no mundo? E se ele pudesse cessar o vírus lá no início, no paciente zero, avisaria ao mundo, como tentou o médico chinês Li Wenliang, falecido por conta da Covid, dia 6 de fevereiro de 2020. Ele é considerado um dos primeiros a tentar apontar o surto da doença, mas a polícia chinesa o investigou por tentar espalhar boatos. Quanto sofrimento em vão, quanto mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutsi ou Tus? Até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Sim, muito sofrimento em vão, e mais ainda virão. Sócrates, filósofo grego, acusado de corromper a juventude ateniense com a inserção de novos deuses, foi condenado a tomar cicuta. Veneno que bebeu e, como lição final aos pupilos, enquanto podia fugir, morreu encarando a morte com calma. Jesus foi traído por um dos seus e não ofereceu resistência à prisão e tortura antes de ser crucificado. Os Tutsi e Hulus são grupos étnicos encontrados em Ruanda e arredores do Congo, no continente africano. Nos anos 1962, 1993 e 1994, em guerras entre si e entre outras etnias, houve genocídio de cerca de 1.300.000 pessoas dos dois grupos. Sim, os descendentes das gerações atuais serão herdeiros de nossos erros e acertos. Acontece que quanto mais tentamos viver visando apenas nossa geração atual, consumindo recursos naturais de forma desenfreada, não cuidando das relações internacionais ou dos direitos humanos, mais dificuldades ficarão para as próximas gerações.
Talvez eu esteja pensando demais. Talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado? Ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só está esperando eu agir? Brasa acha que viajou demais no passado e crê que talvez não consiga mudar sequer o que tem à sua volta. Mas conclui que nosso presente possa ser o passado de alguém do futuro, o que é um pensamento muito mais prático que o de voltar ao nosso passado. E ele levanta: e se estão me esperando agir? Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Tentamos não fazer isso, mas sempre retornamos em pensamentos sobre o que aconteceria se mudássemos algum evento do passado. Infelizmente ou felizmente, nunca saberemos o que poderia vir a acontecer. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder, o que você faria? Nós temos esse poder. E você? Brasa gostaria de ter o dom de prever exatamente o que acontecerá de um fato específico, talvez de forma metafísica. Mas com os avanços do conhecimento humano, já temos possibilidade de inferir, projetar, supor e fazer apostas bem mais exatas que há 100 anos, por exemplo. Mas a natureza, a quantidade de inter-relações, interdependências das coisas, pessoas, eventos, torna impossível que tenhamos certeza sempre, seja no clima, seja no desenvolvimento de uma célula, seja nas reações de uma pessoa. Se eu pudesse mudar um instante, o passado é agora. Já parou para pensar, hein? O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou para pensar? O passado é agora. Sim, aqui ele traz uma mensagem que nos dá esperança, em contraste com os fatos tristes citados na música. O passado é agora. O passado do que seremos é agora. Se podemos agir no passado de nossos filhos, então tem de ser agora, e agora, e agora, e a cada instante, um novo agora, com possibilidades de interferir no que nossos filhos e nós mesmos chamaremos de passado, só que agora. Pense o que gostaria de estar fazendo neste momento, talvez com uma saúde diferente, talvez com um conhecimento a mais, talvez com uma vida mais livre. Você voltaria um tempo e tomaria algumas atitudes, certo? Mas voltar no tempo por enquanto é ficção. O que pode ser feito para o você do futuro não ficar com essa vontade de voltar para o momento que você vê este vídeo para mudar algo? O que pode ser feito é a ação neste momento. O passado não existe e o futuro, quando chegar, será agora. Então fale aquilo que precisa falar, faça aquilo que precisa fazer, agora. Em semanas, meses, essas ações vão produzir efeitos. Podemos sim mudar o passado de quem seremos no futuro, e isso precisa ser feito agora. Esta foi a música De Volta para o Passado, do rapper paulistano Fábio Braza. Música que tem uma carga de emoção bem forte por nos lembrar de casos de impunidade, de sofrimento coletivo, traição, dor sem motivo compreensivo, mas que nos traz também esperança e nos compele a mudar nossos futuros individuais e como sociedade. Vou deixar na descrição abaixo o link do vídeo oficial, que é igualmente emocionante. Muito obrigado por assistir até o final e te convido a ver outras análises de músicas que fiz em meu canal. Valeu por deixar o like, que fortalece o meu trabalho. Mostre esse meu vídeo a outras pessoas compartilhando. Clique para se inscrever e se ativar o sininho, vai ser avisado quando eu lançar outros vídeos, porque estamos só começando.